O nome desse jogo era Shiny Kingdom. Hey Dev, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Crie Seus Jogos. Aqui quem vos fala é o Eni Soares e no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho mais da minha história e também de como eu comecei a criar jogos sem ter nenhum tipo de experiência prévia. A minha jornada com games começou desde muito cedo. Eu era criança ainda quando eu fui apresentado a esse mundo dos jogos e foi paixão à primeira vista. Eu acho que com muitos de vocês também deve ter ocorrido algo parecido. Tinha consoles antigos como o Master System 2 e eu gostava bastante de jogar jogos como o Sonic, então o Sonic para mim realmente é um jogo marcante. Só que desde criança eu sempre tive uma certa curiosidade em entender como as coisas eram feitas, como que tudo funcionava assim basicamente. Se eu ganhava um brinquedo, às vezes eu desmontava para ver como é que ele era por dentro. E com jogos não seria diferente, eu sempre tive a curiosidade de entender como que é possível aqueles pixels ali na tela estarem se movendo a partir de um botão que eu pressione aqui no controle, né, e tal. Conforme o tempo foi passando, eu fui ficando mais velho e eu adquiri o hobby de desenhar. Então eu tinha o costume de ir nas bancas de revistas para comprar aquelas revistas de anime para poder replicar o desenho e assim praticar um pouco, né. Isso aí eu deveria ter em torno de uns 12 anos aproximadamente. Em um certo dia, quando eu fui na banca para comprar uma revista, eu me deparei com uma em específico escrita assim: aprenda a criar o seu primeiro jogo. Aquilo ali me chamou a atenção na hora, né? Afinal de contas, eu já tinha essa curiosidade vinda aí desde menor ainda, né? Desde quando eu era mais novo. Essa revista continha ali um CD e nesse CD tinha uma cópia do RPG Maker 2000 e na própria revista tinha um tutorial de como criar um joguinho. Sem nem pensar duas vezes, peguei essa revista, levei para casa e comecei a praticar. Porém, naquela época não existiam fóruns, não existia um suporte, uma comunidade, como existe hoje na internet, onde você tem algum problema, você consegue encontrar a solução baseado em outras pessoas que já tiveram aquele problema, né? Em fóruns, vídeos do YouTube e tudo mais. Naquela época era tudo muito mais mato mesmo, então se eu tinha um problema, eu tinha que me virar para resolver. A questão é que na maioria das vezes eu não resolvia nada. E também eu era muito jovem, então não estava muito me preocupando em lançar um jogo e tal. Eu só queria mesmo ter a diversão de criar alguma coisa por hobby. Neste momento eu posso dizer que eu entrei no mundo do game dev e comecei sem nenhum tipo de experiência mesmo. Mas eu tinha muita força de vontade e queria muito mesmo criar o meu primeiro jogo. Com o passar dos anos eu fui meio que me especializando no RPG Maker e fui migrando de versão acompanhando os lançamentos. Então, como eu falei, eu comecei nesse RPG Maker 2000, aí fui pro 2003, depois pro XP, depois pro VX. Até que certo ponto eu percebi que o RPG Maker estava me limitando, porque eu não queria ficar só criando jogos de RPG e tal em 2D, eu queria criar coisas diferentes também. Nessa época eu comecei a buscar por mais engines e tal, cheguei até a fazer um curso técnico de jogos digitais também para tentar me encontrar mais na área, sabe? E foi quando eu conheci a Unity. Foi paixão à primeira vista. A promessa da Game Engine era de você conseguir criar jogos em 2D ou 3D e tal, e era tudo que eu queria, tipo, poder criar o jogo que eu quiser era perfeito para mim. Comecei no processo de estudo, né, em cima da Unity e tudo mais. A Unity já estava se tornando mais popular, então já existia o fórum, né? Então eu não estava tão sozinho assim. Um pouco tempo depois, me sentindo um pouco mais seguro e em paralelo a isso tudo, estudando também artes, né? Porque como eu falei lá no início do vídeo, eu gostava de desenhar e fui mantendo esse hobby no decorrer dos anos. Eu decidi que queria simplesmente criar um jogo comercial. Esse seria o meu primeiro jogo, assim, pra dizer, cara, esse jogo eu vou fazer do início ao fim, vou lançar ele nas lojas e vou ganhar dinheiro com ele. O nome desse jogo era Shiny Kingdom. Não cheguei a lançar, cometi vários erros que iniciantes cometem, coisas que hoje eu já aprendi que eu não faria mais. Só que, inevitavelmente, eu estava ali começando uma jornada ainda com uma nova Game Engine, então, obviamente, eu ia cometer vários erros mesmo. Chamei alguns amigos meus para compor a equipe e a gente começou a desenvolver esse joguinho. De fato, a gente conseguiu criar ali uma fasezinha, ou duas, se eu não me engano, não me lembro direito. A gente chegou até alguma coisa jogável. Mas, eventualmente, a equipe foi se dispersando, cada um foi caçando seu canto e tal, né? A gente foi cansando do projeto, era um escopo muito maior do que a gente conseguiria de fato entregar. Esse também é um erro bem comum de quem está começando, né?
não ter essa limitação de escopo. Às vezes a gente começa a criar um jogo e simplesmente ignora ou esquece que a gente tem que terminar aquilo um dia. Então começa a querer criar um novo GTA, né? O clássico, vou criar um GTA. A minha jornada até esse momento foi composta de muitos erros, tá? Mais erros do que acertos, para falar a verdade. Porque eu também não tinha muitos direcionamentos, eu não tinha um caminho a seguir, né? Isso em termos gerais. Estou falando aqui de game engine, né, da própria ferramenta em si, mas também estou falando de orientação do que eu deveria fazer, né, de um mindset mesmo, me preparar psicologicamente para executar um trabalho mais pé no chão, um projetinho que eu conseguisse de fato, de início ao fim, finalizá-lo. Então assim, foram as sucessões de erros mesmo. Alguns anos depois eu viria a criar o Crie Seus Jogos, né? Que é esse canal aqui, o portal também que a gente tem, com a finalidade de ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei. Depois desse projeto fracassar, eu fiquei um bom tempo sem ter contato com a área, larguei mesmo o game dev, fui fazer outras coisas da vida, fui fazer até faculdade que não tinha nada a ver com jogos. Alguns anos depois eu resolvi retornar para a área de jogos e com uma mentalidade totalmente diferente. Eu tinha aprendido com muitos erros que eu cometi. A própria ferramenta, apesar de eu ter largado a área por alguns anos, eu de vez em quando brincava ali com a Unity e tal, então não estava totalmente cru. E foi nesse momento quando eu coloquei na minha cabeça, eu vou viver de jogos a partir de hoje. Comecei a criar um joguinho com duas finalidades. A primeira para tentar lançar ele, para ver no que ia dar, um joguinho mobile que eu pretendia lançar para Android. E a segunda finalidade seria para que ele servisse de portfólio para que eu conseguisse meu primeiro emprego na área. Para vocês verem como eu já estava com uma mentalidade completamente diferente, esse projeto ia me custar ali em torno de uns 5 meses para desenvolver. Então, relativamente pouco tempo em vista ao que eu queria fazer antes. Mais ou menos ali no terceiro mês de desenvolvimento, isso eu fazendo a arte em pixel art e a programação também, apareceu uma oportunidade de emprego na minha cidade e eu não pensei duas vezes, falei, cara, eu vou mandar aqui o currículo, o portfólio com esse meu joguinho, vou ver no que dá. E assim, resumindo um pouco a história, eu consegui de fato o meu primeiro emprego na área graças a esse jogo e foi a partir dali que eu comecei a ganhar dinheiro com jogos. A moral da história que eu queria passar aqui para vocês é que quando a gente está começando, a gente comete muito erro mesmo, né? E na maioria das vezes a gente comete esses erros por não escutar conselhos ou não ir atrás de orientações de pessoas mais experientes. Eu não acho que você deveria seguir sozinho quando você pode seguir acompanhado de outras pessoas que estejam no mesmo barco que você. Independentemente do seu nível de conhecimento, você pode ser uma pessoa que está começando agora, está na estaca zero com game dev, né? Você pode se juntar a outras pessoas que também estejam na estaca zero e que queiram evoluir junto contigo, assim como você pode se apoiar em pessoas que já são experientes, de repente já tenham lançado jogos no mercado, para você pegar conselhos do que fazer e, claro, do que não fazer também, principalmente. E como uma forma de você conseguir isso, eu queria te oferecer agora uma oportunidade de você entrar na nossa turma do nosso curso completo de Game Dev, que é a CSJ Academy. Eu tentei pegar todas as dificuldades que eu passei quando eu estava começando e condensar em um curso completamente estruturado no qual quem assistisse às aulas pudesse aprender de fato do zero até o avançado. Esse curso foi criado para pessoas com todos os níveis de conhecimento, então você pode estar na estaca zero, ou você pode já ter um pouquinho de experiência, ou você pode já ser uma pessoa mais experiente, mas quer praticar ainda mais, né? Quer colocar a mão na massa para valer. Eu considero a CSJ Academy ideal para você. Eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro link, a página do curso com maiores informações para que você possa conhecer mais. E quando eu falo que você não precisa aprender sozinho, você pode contar com apoio, com ajuda, ao entrar na turma você leva o nosso suporte VIP como um bônus. O que seria esse suporte VIP? Você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde eu e a minha equipe estamos lá diariamente tirando dúvidas dos alunos. Então você não precisa sofrer como eu sofri, onde eu tinha uma dificuldade, às vezes eu travava ali e não conseguia seguir em frente. Você pode e deve contar com a gente para te auxiliarmos nessa sua jornada. Clique no link que está aí na descrição e veja maiores informações que eu te vejo na nossa turma. Eu acho o desenvolvimento de jogos uma área totalmente apaixonante, você poder trabalhar com a sua criatividade, poder colocar suas ideias em práticas e o melhor, poder ver as pessoas se divertindo com algo que você criou, isso não tem preço, cara. Não tem dinheiro no mundo que vai pagar isso aí. Se você não tem nenhuma experiência com desenvolvimento de jogos e você quer começar na área, o conselho que eu te dou é de você tentar
se apoiar em pessoas que tenham um pouco mais de experiência e, se você não conhecer ninguém, tentar fazer parte de comunidades para que você não sofra tanto quanto eu sofri, porque eu senti muita falta disso no meu início. Eu não tinha ninguém para eu tirar dúvidas, para eu perguntar nada, né? E mesmo que hoje a gente tenha o recurso da internet muito mais consolidado, muito mais canais de informações onde você possa buscar soluções, ainda assim você ter um contato mais próximo com pessoas que estejam no mesmo barco vai fazer toda a diferença no seu processo de aprendizado. Você vai evoluir mais rápido. E uma outra dica que eu te passo é de você ter consistência. O início sempre é mais difícil, mas com o passar do tempo você vai se acostumando com aquilo. Seja a game engine que for, seja a linguagem de programação que for, seja a área que for. Às vezes você não quer ser um programador, você quer ser um artista, você quer ser um audio designer. O seu começo vai ser o mais difícil. Depois de um certo tempo, com a prática, você vai chegar à perfeição. Eu queria que vocês entendessem o poder da resiliência, tá, galera? Eu não estaria aqui hoje, você não estaria vendo esse vídeo se eu não tivesse tido resiliência quando eu comecei e principalmente no decorrer desses anos todos que eu tô dentro da área de desenvolvimento de jogos. Eu espero que de alguma maneira esses conselhos tenham sido úteis para você, espero que eu tenha te ajudado. Peço para que você esmague esse like e se inscreva no canal caso seja novo por aqui e eu te vejo num próximo vídeo. Muito obrigado!